Crianças na sala de matemática vai ser da página 38 até a 41 do nosso livro. 2 assuntos. Massa dos objetos, também vamos falar sobre comprimentos, tá? Medidas de comprimento. Massa dos objetos. Há várias maneiras de descobrir, tá? Se um objeto tem mais massa ou menos massa do que o outro. Então, olha só, massa é o peso, tá? Você vai ver quem pesa mais, quem pesa menos. Então, a gente vai observar algumas cenas e a tia vai falando. Olha só. Sentindo com as mãos, tá? Aí a gente pode sentir se uma coisa é leve, o que é pesado. Pela aparência, olhando, aquele é mais leve, aquele é mais pesado. Utilizando o instrumento para medir certinho, que é a balança. Nós temos vários tipos de balança. Aí vocês estão vendo a balança para bebê e uma balança de mercadoria, que compara, né? O lado mais leve e o lado mais pesado. Tem outras balanças que eu acho que vocês já viram por aí afora, no mercado. Então, a balança é um instrumento que dá a medida certa, né? Nos outros a gente olha e diz, pelo olhar, pela aparência e por sentir, né? Com a palma da mão, se é mais leve ou se é mais pesado. Existe a medida padrão, tá? Que se usa para fazer essas medidas aí, que é o quilograma, tá? Para as mercadorias, nas embalagens, tem escrito lá, tá? Em 1 quilograma. Se é menor do que 1 quilo, aí a gente bota grama, que é só o G. Deixa eu dar uma lidinha aqui no livro de vocês, para vocês aqui no final da página do livro. Para medir a massa de um elemento, usamos o quilograma. Observe que é o kg, como unidade padrão de medida que será estudado só no próximo ano. Então, agora a gente vai ver nas outras páginas a medida de comprimento, tá? Há muito tempo atrás, e a gente também pode usar isso no nosso dia a dia, só que não é uma medida exata, certinha, mas a gente pode usar para ter uma ideia de quantidade, de tamanho, tá? A palma da mão. A gente usa a palma da mão para medir alguma coisa. O pé da gente, contando, tá? Medindo com o pé. Os passos que nós damos, a gente conta e a gente pode saber o tamanho. Isso são formas de se saber tamanho de um lugar, de uma área, tá? Usando o próprio corpo para fazer as medidas. Também tem o dedo, tá? Também pode usar o dedo para fazer essas medidas. Mas essas medidas aí, elas não são exatas, porque as pessoas não têm tamanhos iguais, elas têm tamanho diferente. A palma da mão de uma pessoa é maior do que a palma da mão da outra, o pé, o jeito de andar, os passos também, um dá um passo maior, o outro dá um passo menor. E existe também a medida padrão de comprimento, que se chama metro, tá? E os menores é centímetro e milímetro. E não tem no livro de vocês não, mas a tia tá falando aqui que existe as medidas padrões que fazem a medição certinha, tá? E a gente tem os instrumentos que são usados, que são réguas, o pedreiro tem lá um metro articulado, trena, tem também aquelas outras réguas que as costureiras usam. Tudo isso são instrumentos para fazerem a medida correta dos lugares, das coisas. Porque usando o nosso corpo, palma da mão, pé, pegadas, dedo, é uma medida aproximada, mais ou menos, não é uma medida exata, tá? Porque cada um tem um tamanho diferente, não se esqueçam disso. Então, nós vimos hoje dois tipos de medidas. A medida de massa, tá? Que é o peso de uma coisa, comparar peso, e a medida de comprimento, que é o tamanho, tá? Então, não se esqueçam disso. Agora vamos fazer as atividades e se tiverem dúvida, pergunta.